Olá gente, tudo bem? Estamos de volta com o assunto sistema digestório, um assunto extremamente importante, como nós já sabemos, e hoje nós vamos dar continuidade. Na última aula nós vimos que o alimento vem da deglutição, ou seja, sai da boca e vai para o esôfago, na sequência para o estômago. Vimos tudo o que acontece no interior do estômago e na sequência o alimento vai passar agora para o intestino delgado. Então veja só, a primeira parte do intestino delgado é essa região chamada duodeno. E essa região é de suma importância porque a maior parte do processo de digestão enzimática vai acontecer aqui. Olha só, nós temos aqui, ligado ao duodeno, nós temos a vesícula biliar, que armazena a bile. É muito importante que você saiba que toda a bile ela é produzida no fígado, ela não é produzida pela vesícula biliar, ela apenas é armazenada na vesícula biliar, ok? E nós também temos uma ligação do pâncreas, que é uma glândula mista, que eu vou voltar a falar do pâncreas nas nossas aulas de sistema endócrino. Mas por enquanto, nós estamos falando do papel dele no nosso sistema digestivo. Então veja bem, no caso, quando o alimento chega ao duodeno, que é essa primeira parte do nosso intestino delgado, esse alimento chega ácido. Portanto, esse alimento ele tem que sofrer uma espécie de neutralização. Por quê? Porque o pH do estômago é um pH ácido, porém o pH do duodeno é um pH básico. Então, existe bicarbonato de sódio que vai aqui do pâncreas em direção a esse alimento que acabou de chegar aqui. Para quê? Para neutralizar essa acidez. Por que é importante neutralizar a acidez? Primeiro, porque o nosso duodeno não é preparado para uma acidez elevada, assim como o estômago. Segundo ponto, nós sabemos que as enzimas que vão trabalhar todas aqui, esse monte de enzima que vai trabalhar no duodeno, só trabalha no pH adequado, no pH básico para elas. Quero que você lembre das aulas de citologia, que a gente explica lá na citologia, na bioquímica, que as enzimas têm um pH excelente para agir. Portanto, se eu alterar o pH, eu posso fazer com que essas enzimas não venham agir com qualidade, não venham agir de maneira correta. Lembrou disso? Ótimo. Então, olha só, o duodeno, ele vai receber o alimento. Esse alimento vai receber do pâncreas o quê? O bicarbonato de sódio. Ele tem uma adequação de pH. E lembra, nesse alimento que você comeu, digamos que você comeu um big sanduíche, tá? E nesse sanduíche você sabe que vai ter gordura, e essa gordura também precisa ser digerida. Portanto, é aí que vai entrar a bile. A bile entra no processo digestório, ela chega ao duodeno para fazer o quê? Para quebrar as gorduras. Eu quero que você grave essa palavra, ó, emulsificar gorduras. Emulsificar ou emulsionar. Isso não é uma ação enzimática, ok? Isso é uma ação como se fosse um detergente. Ela pega a molécula grande de gordura e vai quebrar em moléculazinhas menores. Isso aqui é importante para quê? Isso é importantíssimo para que haja a ação das enzimas que vão digerir lipídio, ou seja, a lipase pancreática. Mas vamos lá. A bile entrou aqui em ação. O que a bile fez? Quebrou a gordura. A bile, é importante lembrar também, ela não contém enzimas. É um processo como se fosse um detergente. Esse aqui é o processo de emulsificar. Então, o que será que vai acontecer agora? Uma vez que esse alimento está aqui, com o pH pronto, com a bile tendo agido, as moléculas de gordura sendo quebradas, eu vou ter o quê? Eu vou ter a quebra do amido através de uma enzima chamada amilase, e essa enzima é de extrema importância. Vai fazer o quê? Vai quebrar esse amido, e esse amido vai ser quebrado em glicose, em partes menores que podem ser absorvidas agora pela segunda parte do duodeno. Já veio aqui daqui a pouquinho. A segunda parte, a primeira parte é o duodeno, tá? E a segunda parte é chamado jejum no íleo. Portanto, o intestino delgado tem um papel importantíssimo no processo de digestão, ok? Bom, e aí nós temos também a tripsina e a quimotripsina, que vão fazer o quê? Vão quebrar as proteínas que estão vindo lá da nossa digestão gástrica. Lembra? O primeiro contato da proteína com alguma enzima aconteceu aonde? Aconteceu no estômago. Lá nós tivemos o quê? Tivemos a pepsina quebrando essas proteínas grandes, né, em peptídeos menores. Então, quem é que vai agir quebrando agora os peptídeos? A tripsina e a quimotripsina. Reafirmando mais uma vez, o que elas vão fazer? Elas vão dar continuidade ao processo de digestão das proteínas. Isso é importantíssimo que você saiba. Portanto, a amilase digerindo
o amido, lipase digerindo os lipídios, tripsina e quimotripsina digerindo quem? Os peptídeos que vêm lá do processo de digestão do estômago, digestão gástrica, e chegaram até essa regiãozinha que é o duodeno. Mais uma vez lembrando, a bile é produzida na vesícula biliar, não é isso? Não! A bile é produzida onde? Lá no nosso fígado, ok? Isso é bem interessante. Agora, gente, preste atenção, depois de todo esse processo de quebra, depois de todo esse processo de digestão é quebra. Essas moléculas menores ficarão agora no interior do duodeno, passando para a próxima fase, que a gente já viu que se chama jejum íleo. Olha só, duodeno tem cerca de 25 a 30 centímetros apenas. E o jejum íleo, que é uma área de absorção, onde está lá toda dobradinha, lá na nossa região abdominal, essa região é de absorção. É essa região que vai absorver essas moléculas que foram digeridas, que vai absorver água, sais minerais, que vai absorver, no caso, os aminoácidos, que vai absorver a glicose, tudo isso que vai para a tua corrente sanguínea. E é uma parte bem maior, uma parte que chega a aproximadamente aí seus 6 metros, 6 metros e meio. Dá até para você pular a corda se quiser. Tô brincando, calma, não faça isso. Mas olha só, é uma sequência do duodeno, onde aconteceu todo o processo de digestão enzimática, para o jejum íleo, onde vai acontecer todo o processo de absorção. É importante que você saiba disso. Lembra que todo o processo de absorção que se dá aqui, se dá porque o nosso corpo inteiro ele é todo muito bem projetado, é todo muito bem pensado. Nessa região nós temos vilosidades, e essas vilosidades são mais ou menos como está aqui o nosso apagador Bob Esponja. Essas vilosidades aqui, elas são responsáveis por fazer o quê? Por aumentar a superfície de absorção. É como se fosse isso aqui o interior do nosso intestino delgado. Portanto, essas vilosidades e as microvilosidades que existem na membrana plasmática das células são responsáveis por quê? Pelo processo de absorção e de lançar tudo isso na nossa corrente sanguínea para que a gente possa depois distribuir pelo corpo inteiro e alimentar célula a célula. Depois de todo esse processo de digestão, mais uma vez, boca, e depois vem a deglutição, esôfago, aí o alimento vai para o estômago, do estômago esse alimento é digerido agora e passa para o intestino delgado. No intestino delgado acontece o quê? Tanto continua a digestão enzimática, como também vai acontecer o processo de absorção. Porém, nós temos agora aquilo que não foi absorvido, aquilo que não vai para a tua corrente sanguínea, são chamados resíduos. Presta bem atenção, existe uma grande diferença entre resíduos e excretas. Excretas são todas aquelas substâncias que realmente foram um dia importantes na tua célula e que foram jogadas lá no sangue porque não são mais importantes, são substâncias que podem ser até tóxicas, e depois os nossos rins vão lá filtrar e tirar aquilo do nosso sangue. Agora, resíduo não é excreta. Resíduos são as fezes, é tudo aquilo que não chegou nem sequer a ser absorvido. Então olha só, tudo aquilo que não foi absorvido vem do intestino delgado e é jogado aqui dentro, ó, nessa região, essa primeira porção do nosso intestino grosso, chamada de ceco. Então mais uma vez, tudo que vem do intestino delgado é jogado aqui, aqui nós temos uma válvulazinha importante, chamada válvula ileocecal, e aí, esse material é jogado aqui dentro, vem para cá, para essa primeira região do nosso intestino grosso. Bem aqui, assim, só por curiosidade, nós temos o apêndice, que praticamente nos seres humanos não tem função não, tem uma discreta funçãozinha imunológica, o que pode ser completamente dispensável. Então, em muitos casos, esse apêndice ele pode sofrer um processo de crescimento, hipertrofia, baseado em quê? Em resquício de alimentos, no caso, das primeiras fezes que estão aqui em contato com a ação de bactérias, e ele pode inflamar, dando origem a apendicite, tendo que ser rapidamente operado, porque senão ele pode estourar e a pessoa pode ter uma infecção generalizada e ir a óbito. Portanto, esquecendo um pouquinho aqui esse apêndice, vamos continuando. Então, esse material que é jogado aqui, esse resíduo que foi jogado do nosso intestino grosso, vem aqui no chamado cólon ascendente, cólon transverso e depois cólon descendente. E o que é que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é um processo de reabsorção de água. Existe muita água que precisa ser reabsorvida daqui e vai para a corrente sanguínea, alguns sais minerais também. E aí, à medida que existe todo um peristaltismo, esse material aqui vai ser chamado de fezes, são as fezes, é o bolo fecal, que vai ser
compactado, que vai perdendo cada vez mais água e vem se dirigindo a essa região terminal aqui do nosso cólon descendente, para chegar bem aqui na região final. Nós temos aqui o sigmoide, o reto e por fim aqui nós temos o ânus. Então, mas esse material, quando ele é colocado aqui, essas fezes, quando chegam aqui, elas causam uma dilatação, é quando a pessoa sente aquele arrepio. Sabe quando você vem assim, tudo normal, de repente, eita, é exatamente esse momento em que ele dilatou e que esse esfíncter anal interno aqui, ele relaxa, mas nós temos um herói aqui na parada que seria o esfíncter anal externo. Esse último esfíncter aqui é quem segura, ele é voluntário, é você quem segura até chegar ao local apropriado. É importante que você saiba, a pessoa quando defeca de maneira normal, as fezes são consistentes, isso é interessante, revela que você é uma pessoa saudável. No entanto, se essa pessoa estiver defecando um material muito líquido, ou seja, a diarreia, isso é sinal de que pode acontecer o quê? Nós temos, por exemplo, infecção intestinal, existem bactérias que estão causando o quê? Uma espécie de ruptura, estão causando um desgaste, ulcerações na parede do nosso intestino grosso e pode estar dificultando todo esse processo de reabsorção de água. Portanto, o que é que vai acontecer? A pessoa começa a ter a diarreia, as fezes líquidas, e isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque ao ter fezes líquidas, significa que essa pessoa está desidratando. Então essa pessoa precisa urgentemente procurar um médico, que normalmente vai se receitar para ela antibióticos e também um processo de reidratação, via soro caseiro ou via soro na sua corrente sanguínea, para que essa pessoa não perca água. É importante que a pessoa tenha uma boa ingestão de água, é importante que a pessoa tenha uma boa ingestão de fibras, porque são as fibras que facilitam esse processo do peristaltismo e vão, digamos assim, entre aspas, rebocar todo esse material para a defecação, para que seu intestino não tenha acúmulo de substâncias, acúmulo de gordura, que muitas vezes pode levar a pessoa a estados mais graves, como por exemplo até mesmo o câncer. Portanto, nós vimos todo o processo digestivo, desde a boca até o processo de defecação, desenrolamos todo esse conteúdo de forma maravilhosa e eu tenho certeza que você aprendeu, porque você é um aluno desenrolado. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.